Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Paulo fala o seguinte: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Emmanuel vai comentar na lição 16 do livro Pão Nosso: a quem obedeces? Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora, entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos de natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que se desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. A quem obedeces? É o título da lição de hoje. A gente sabe que durante toda a história, ainda nos dias de hoje, a gente encontra um monte de gente que tem a intenção de escravizar os nossos pensamentos e as nossas vontades. Então costuma ser um comportamento que aqui na lição de Emmanuel foi chamado de comportamento rebelde. Mas a gente vai chamar aqui um comportamento às vezes de resistência. Já que eu não quero ficar submisso a ninguém, então eu resolvi aqui por livre-arbítrio que eu não quero seguir nada, não quero obedecer nada. E ele tem um momento que o Emmanuel chega a fazer o comentário que fala até, vem cá, até aquele que não obedece nada, né, a própria rebeldia, ela está submetida também às forças corretoras da vida, se querendo ou não. Né? Mas a questão é que normalmente essas pessoas que falam, só quero fazer o que eu quero. O que eu quero ainda nesse mundo está enraizado, preso nos instintos mais primitivos, nesses problemas de vícios, nesses problemas de preguiça, nesses problemas de falta de resignação e de determinação para corrigir alguns defeitos que a gente tem, a gente traz em nosso espírito. Isso é fato inquestionável. Nesse mundo não existe perfeição. Todos nós que estamos aqui trazemos uma carga muito grande de egoísmo, de vaidade, de orgulho dentro da gente. Então, normalmente essa pessoa fala assim, eu não quero me submeter a nada, eu quero minha liberdade plena. Ótimo, todos queremos liberdade plena. Mas ele quer liberdade plena o quê? Normalmente eu vou acordar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, eu não quero patrão, não quero ninguém me dando ordem, eu quero fazer do jeito que eu quero, vou me alimentar do jeito que eu quero também, e aí vai se agarrar normalmente aquelas coisas que mais produzem o prazer em detrimento da saúde do corpo. O que produz muito prazer? A gordura animal, os açúcares, os doces, os temperos, né? E aí a pessoa começa a se entregar a esse comportamento que vai, na verdade, acabando com a vida dele. Não tem jeito, né? Até que chega um momento que ele, daqui a pouco a idade vai chegando, começa a sentir alguns problemas de saúde, resolve procurar o médico. Aí o médico passa uma bateria de exame e ele começa a ver que ele está com as taxas alteradas, que estão trazendo consequências que podem ser graves. Aí vai ser a submissão, fala, ou você faz isso, ou você vai sofrer cada vez mais e pode até desencarnar, pode até morrer antes do tempo. E aí ele vai tomar agora a primeira decisão, vai falar, eu fiquei esse tempo todinho liberado, fazendo o que eu queria, agora não, agora eu vou ter que controlar o açúcar, vou ter que controlar a gordura, não tem jeito. Então a gente vai descobrindo o seguinte, que a gente, por rebeldia, no primeiro momento, é uma rebeldia até que ela tenha a sua validade, fala, eu não quero ficar preso a nenhum
nenhum desses vetores que existem no nosso planeta de escravização de pensamento. E algumas pessoas acreditam que Jesus é só mais um desses vetores. E essas que acreditam nisso, elas estão fora da razão? Gente, pior que não estão, porque tem um monte de religião por aí que utiliza o nome de Jesus para fazer isso mesmo. Tem religião por aí que uma vez chegou perto de mim e falou: você aceita o nome de Jesus como seu único e legítimo Salvador? Eu falei: gente, não tem como eu não aceitar. Eu conheço a vida do Cristo, eu estudo a vida do Cristo e ele mostra uma sabedoria muito acima da gente, mostra um caminho que é o caminho que leva a gente à felicidade, porque como é que eu sei disso? Às vezes que eu pratiquei alguma coisa que está ali, eu senti diferente, foi uma reação diferente. Então não tem como. Não, mas ele queria, como pré-requisito, que eu aceitasse dentro do contexto da religião dele, que eu fosse convertido na religião dele. Eu falei: não, aí não. Aí você está entrando em outra seara. Quer dizer, todo mundo utiliza o nome de Jesus querendo escravizar de alguma maneira. O que o Emmanuel vem falar para a gente? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas enquanto você, de maneira imparcial, não der atenção ao que está escrito no Evangelho, não entender que o Evangelho ele vai estabelecer um roteiro para a gente, é um roteiro que você, cumprindo aquele roteiro, você vai encontrar felicidade na sua vida, você vai encontrar uma estrada mais tranquila, espiritualmente falando. Pode ser até, como acontece na grande maioria das vezes, você encontra até uma estrada espinhosa aqui na Terra, porque as pessoas não estão acostumadas com o Evangelho de Jesus, não. Perdoar para quê? Amar o inimigo? Que é isso? O inimigo tem que se vingar dele, tem que fazer ele sofrer mesmo. Então você começa a ler o Evangelho, você vai escolher o que eu quero. Olha o que ele fala aqui, né? A quem obedeces? Às vaidades humanas ou às opiniões alheias? Antes de observar o conselho do Mestre Divino. Tem a vaidade humana. Né? Volta e meia a gente se pega numa situação dessa. Né? Por exemplo, eu estava recentemente uma coisa gravíssima, né? Gravíssima, de um amigo que é simpatizante da doutrina espírita. Mas ele se tornou um policial, e aí o que acontece? Aí ele, andando com o carro dele, que ele realmente comprou com muito suor, né, do trabalho dele, e de repente ele se viu seguido por pessoas que estavam querendo roubar o carro dele. Ele desconfiou daquilo, deu uma volta daqui, dali. Quando ele parou o carro, desceram os rapazes armados para roubar o carro dele. O que ele fez? Ele puxou a arma e conseguiu acertar os rapazes, tirando a vida dos rapazes. E a gente ficou naquela situação, né, gente? Olha só. O que Jesus fala? Bateu uma face da outra. Exigiu que caminhe 1000 passos e caminhe 2000 passos. Pediu a capa da túnica também. Né, para você não ficar trazendo a sua consciência pesada. Mas foi legítima defesa. Mas a violência urbana. Tá, mas o que você está querendo da sua vida? Você quer obedecer às vaidades humanas, às opiniões alheias, ou quer observar o conselho do Mestre Divino, com relação ao perdão, com relação a tudo? Gente, é um questionamento que a gente deve se fazer de maneira muito profunda mesmo. Eu quero servir a Deus ou a Mamon? Um dia desse mesmo, coitado do rapaz, eu tinha terminado de fazer um serviço de lanternagem no meu carro estava ali, todo polido, todo certinho, e na primeira semana o rapaz de moto bateu no meu carro ali. E eu olhei para ele e falei: rapaz, não... Falei: não, amigo, não, tá tranquilo aqui, não teve nada não, pode ir. Eu fui ver, ficou o arranhão, ficou a marca do pneu, ficou o arranhão. Mas, gente, o que é a marca de pneu, o arranhão, né? O que é isso em relação à vida nossa? De repente a gente está vendo que está todo mundo passando por um momento de crise tão grande, né? Por um momento... Não estou defendendo aqui que a gente vai ficar sem defender os nossos direitos. Não estou fazendo... Mas estou falando que chega um momento que a gente tem que colocar a balança na nossa vida e falar: o que é mais importante para mim? É isso? Ou é eu começar a seguir o mestre mesmo? E o mestre vai chocar mesmo, porque ele diz aqui pra gente, num outro momento, ele fala assim: não pense que eu vim trazer a paz não, porque eu vim trazer a espada, porque uma casa onde tiver 5 vai estar 3 contra 2, 2 contra 3, o pai contra o filho contra a sogra, porque cada um vai interpretar Jesus de uma maneira e vai conseguir praticar de uma maneira também. E tem gente que nem vai aceitar o Cristo, né? Então você vai encontrar na mesma família, às vezes, pessoas até da mesma religião que professam o Cristo de maneiras diferentes. Ou melhor, de religiões diferentes também, né? Eu ia falar isso, religiões diferentes que professam o Cristo. Mas a gente vai ficar assim agora: a quem eu obedeço?
Fica aí a reflexão para cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.